Fala galera, Jorge Anelli aqui da Board Game Box e hoje, como prometido, vou falar um pouco mais sobre o Keyforge para vocês. Então vou trazer como jogar, um pouco das mecânicas, o funcionamento do jogo e antes de apresentar para vocês os decks e falar um pouco mais das mecânicas, eu queria só passar como funciona a mágica matemática aqui do Keyforge, como que o algoritmo que o Richard Garfield desenvolveu para o jogo funciona. Bom, eu depois de conversar com bastante gente, conversar com o pessoal da Galápagos, da Fantasy Flight, eu me interei sobre o desenvolvimento e o que torna o Keyforge um jogo tão diferenciado, o que faz com que os decks, com que cada deck seja único. Então, o Richard Garfield ele desenvolveu um algoritmo que cria todas as combinações possíveis entre as cartas, as casas, os tipos de carta, os elementos do jogo, e faz com que cada um dos decks seja único. E a partir do momento que aquele deck é printado, o algoritmo ele reconhece que aquela possibilidade já foi utilizada e nunca mais volta a usá-la. Então, um deck que já foi printado uma vez, jamais vai ser printado novamente. Mas nunca vai faltar deck para printar, porque, segundo o próprio Richard Garfield, as possibilidades de combinação estão aí na casa dos 143 trilhões. Ou seja, se cada pessoa no mundo comprar aí alguns milhares de decks, mesmo assim ainda vai sobrar muita combinação. E isso levando em consideração que a gente está falando só da primeira temporada. Conforme foram lançados mais temporadas, mais cartas, essas combinações elas vão aumentando exponencialmente. Bom, então é isso. Só um adendo, o Keyforge ele vai começar a sair em português. Então é importante passar aqui como que vai funcionar essa distribuição. A Fantasy Flight tem um controle, uma projeção de percentual para onde esses decks são vendidos. Então vamos supor que 60% dos decks vendidos são para países de língua inglesa. Aí 10% são para países de língua francesa, 10% para países de língua alemã, 8% para países de língua japonesa, e 2% para países de língua portuguesa, 10% para países de língua espanhola, alguma coisa assim. Então, o que vai acontecer é que a cada 100 decks printados, 60 vão sair em inglês automaticamente, 10 vão sair em francês, 10 em espanhol, 10 em alemão, 8 em japonês, 2 em português. E então vai ter essa distribuição. E os decks que saíram em uma língua, não existe a menor possibilidade desse deck sair, dessa combinação de cartas sair em outra língua. Então a língua não é um diferencial para a combinação. O que é um diferencial para a combinação são as cartas em si. Né? Ele já vai reconhecer que esse deck, essa combinação já saiu em português, essa combinação não vai ser mais possível sair em nenhuma outra língua. Bom, beleza. Isso é mais a título de curiosidade. Agora vamos para o que interessa. Deixa eu mostrar para vocês um pouco mais do Keyforge. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as regras, sobre como funciona uma partida de Keyforge. Primeiro, vou mostrar a estrutura dos decks. Então, todos os decks eles vêm com uma carta de decklist e com as cartas normais. Você identifica a carta de decklist porque ela tem as logos das casas embaixo, enquanto as cartas normais do deck têm as logos em cima. Então, na decklist tem a relação de todas as cartas que estão presentes no deck. Todos os decks têm 3 casas e cada uma das casas tem 12 cartas. Então, essa decklist ela fica sempre disponível na mesa para você ter a referência das casas quando você for ativar e para que o seu oponente possa ver a relação das cartas que estão no seu deck. Cada jogador recebe um tracker de corrente com o respectivo marcador. Tem algumas cartas que te obrigam a pôr os marcadores de tracker, eu vou mostrar isso mais para frente. E cada jogador recebe 3 chaves. As chaves ficam inicialmente viradas desse lado, indicando que elas ainda não foram forjadas. Assim que você forja cada uma das chaves, você vira para o outro lado.
o primeiro jogador que forjar as 3 chaves ganha a partida. Para forjar cada uma das chaves, você precisa de 6 âmbar. A não ser que tenha alguma carta que altere esse valor. Eu vou mostrar isso para vocês também. Então vamos lá. Como a gente já viu, a carta do decklist, agora a estrutura das cartas. Então você sempre vai ter o símbolo das casas do deck, o desenho do deck, o nome do deck. Aí as cartas, elas têm uma estrutura básica, então toda carta traz o símbolo da sua casa, o nome da carta, o tipo da carta e o que ela faz. Então, nesse caso, é uma carta de ação. Toda vez que você jogar essa carta, sempre que essa carta é jogada, você causa 1 de dano para cada criatura amiga em jogo. Então, se você tiver, por exemplo, 4 criaturas que você controla, você causa 4 de dano. E esse dano pode ser dividido entre qualquer número de criaturas. Algumas cartas trazem o símbolo de âmbar. Então, as cartas que têm o símbolo de âmbar, toda vez que você joga essa carta, você imediatamente ganha um âmbar. Então, aqui é uma carta de ação também. Você retorna a criatura da sua pilha de descarte para sua mão. Mesma coisa, o símbolo de âmbar, nome da carta, uma carta de ação. Toda vez que você joga, você escolhe 2 criaturas amigas e 2 criaturas inimigas. E você embaralha cada uma das criaturas escolhidas no deck do seu dono. Até o final do turno, você ganha um âmbar cada vez que você jogar uma criatura. E você ganha um âmbar imediatamente depois de jogar essa carta. Então aqui é uma criatura. As criaturas, elas trazem o poder delas. O número de poder da criatura, ele é a força dela e a vida. Então, se essa criatura tomar 1 de dano, ela morre. Sempre que ela ataca, ela causa 1 de dano. E aqui é a quantidade de defesa que ela tem, de escudos. Então, nesse caso, ela não tem nenhum escudo. Mais uma criatura. 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 Carta de ação, carta de ação, carta de ação, carta de ação. Um artefato. Então, os artefatos eles permanecem em jogo e quando você ativa a casa daquele artefato respectivo, você pode usar a ação do artefato. Nesse caso, você cura 3 de dano de uma criatura. Os artefatos e as criaturas, elas entram viradas em jogo. Eu já vou explicar isso para vocês. Então aqui, um upgrade. O upgrade você joga em uma criatura. Nesse caso, quando você joga esse upgrade, você imediatamente ganha um âmbar. E essa criatura, ela ganha 1 de armadura e tem taunt. O taunt significa que as criaturas que estão à direita e à esquerda dessa criatura não podem ser atacadas, a não ser que elas também tenham taunt. Criatura, 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 criatura. Então, tem 12 cartas de cada casa. No caso desse deck, 12 cartas de Logos, que é esse símbolo. 12 cartas de Sanctum, que é o azul que a gente acabou de passar. E 12 cartas de Untamed, que é essa casa aqui. Então, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura do jogo. No começo da partida, o primeiro jogador compra 7 cartas. O segundo a jogar compra 6 cartas. O primeiro jogador ele só pode jogar uma carta na sua ação inicial. Então, para você jogar cartas no Keyforge, você tem que ativar uma determinada casa. Então você compra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Supondo que nós fôssemos que eu seja o primeiro jogador. Aí você pode ativar ou a carta
ou a casa Untamed, ou a casa Sanctum, ou a casa Logos, no caso desse deck. Então, no meu primeiro turno, eu vou ativar a casa Untamed, aí eu baixo essa criatura, ela entra em jogo virada. Então, assim que eu baixei essa criatura, eu ganho imediatamente 2 âmbar. Já ponho 2 âmbar na minha reserva. E como é o primeiro turno, eu não posso fazer mais nada. Eu desviro a criatura, vejo se eu tenho menos de 6 cartas na mão. Se eu tivesse menos de 6 cartas na mão, eu compraria até ficar com 6. Como eu tenho 6 cartas na mão, eu não compro nenhuma carta. Aí o meu adversário escolhe a casa que ele quer jogar, joga quantas cartas ele puder, ele quiser daquela casa. Você só pode utilizar cartas daquela casa se você escolher. Então, por exemplo, se eu escolher a casa Untamed, eu posso baixar a carta, eu posso jogar cartas de ação, ou eu posso descartar cartas dessa casa. Se eu escolher Untamed, eu não posso descartar cartas de outra casa, por exemplo. Então, você nunca pode fazer nenhum tipo de ação que não seja daquela casa. Então, se eu já tenho alguma criatura da casa Untamed em jogo, quando eu escolho a casa Untamed, eu posso ou atacar com essa criatura, então tem ação de ataque, ou eu posso ceifar com essa criatura. A ação de ceifar, ela me permite que eu pegue um âmbar a mais. Aí tem algumas criaturas que têm algum poder ativado quando você faz a ação de ceifar ou quando você faz a ação de atacar. Vou mostrar isso para vocês mais para frente. O jogo ele vai caminhando até que você tenha conseguido forjar as 3 chaves. Então, tem alguns termos que são importantes. No Keyforge, o local onde você coloca as suas criaturas, onde você baixa as suas criaturas, isso faz muita diferença no jogo. Então, ele considera uma série de cartas em relação ao flanco. O que é o flanco? O flanco é a carta que está na extrema direita ou na extrema esquerda. Então, se você só tem uma carta em jogo, ela está no flanco, tanto à direita quanto à esquerda. Se você tem 2 cartas em jogo, ambas estão no flanco. Se você tem 3 cartas em jogo, 3 criaturas em jogo, uma delas já não está mais no flanco. A criatura que está no centro não está mais no flanco. Então, por exemplo, no caso dessa criatura aqui, o John Smith. O John Smith está com um upgrade que dá a ele mais 2 de armadura e mais 2 de poder. Só que ele só ganha esse mais 2 de armadura e mais 2 de poder enquanto ele estiver no flanco. Então vamos supor que está nessa situação e eu baixo uma 4ª criatura aqui à direita do John Smith. Ele saiu do flanco. Então esse poder não vale mais. Então por isso que a ordem que você coloca as cartas fazem diferença. Tem cartas que destroem criatura, por exemplo, que não estejam no flanco. Então a carta diz, destrói a criatura desde que ela não esteja no flanco. Então a ordem, e você não pode alterar a ordem, por exemplo, se você está com essa ordem aqui, você não pode puxar essa daqui e pôr ela no meio. Então a ordem que você coloca é a ordem que as criaturas permanecem. Aí você, ao baixar as próximas criaturas, você tem que pôr na posição sempre à direita ou à esquerda das criaturas que já estão na mesa. Além das cartas de criatura, você tem cartas de upgrade, que você coloca em uma determinada criatura. Você pode usar upgrades de casas diferentes, em criaturas que não sejam daquela casa, não tem nenhum problema. Só que você só vai ativar essa criatura, no caso, se você escolher a casa Mars. Você tem cartas de artefato. As cartas de artefato elas também entram em jogo viradas. E você, assim que você passa o seu turno, você prepara essas cartas. Normalmente elas têm alguma ação. Então, no caso dessa carta de artefato, a ação é revele qualquer número de cartas de Mars da sua mão e cause dano a uma criatura igual ao número de cartas de Mars que você revelou dessa maneira. Então, para usar a ação, você vira a carta e realiza a ação.
Aí no final do turno você desvira. Então você nunca realiza a ação dos artefatos de criaturas no turno que você joga elas, a não ser que a carta te permita fazer algo assim. Então, como eu falei, tem algumas cartas que te dão corrente no decorrer da partida. Então, por exemplo, essa carta aqui, sempre que você joga, você destrói todas as criaturas e você ganha 3 marcadores de corrente. O que isso significa? Quando você joga essa carta, você vai pegar o seu marcador de corrente, vai pôr aqui no 3. Você sempre que você termina o seu turno com menos de 6 cartas, você compra até ficar com 6 cartas. Nesse caso, se você tivesse com 4 cartas, por exemplo, em vez de comprar até ficar com 6, você reduziria o marcador de corrente em 1 e compraria até ficar com 5. Compraria uma carta a menos. Aí no próximo turno você ficou com 5 cartas, você vai reduzir o seu marcador em 1 e não vai comprar nenhuma carta. No próximo turno você ficou com uma carta na mão, você vai reduzir o seu marcador em 1, no caso acabou o marcador de corrente, já foram os 3 turnos, e você vai comprar até ficar com 5 cartas, né? Comprando uma carta a menos. É para isso que serve o marcador de corrente. Além disso, você tem os marcadores de atordoado e os marcadores de mais 1 de poder. Então, quando alguma coisa faz com que a criatura ganhe mais poder, você pode utilizar esses marcadores de forma permanente. No caso de cartas que demonstram o valor, você nem precisa pôr esses marcadores, você já usa a própria referência da carta. E quando a criatura fica, por algum motivo, atordoada, você põe esse marcador para indicar que a criatura está atordoada. A criatura atordoada, ela não faz nenhuma ação. A única coisa que você faz quando ativá-la é você vira ela e tira o marcador de atordoamento. É só isso. Então, cada jogador faz qualquer número de ações possíveis dentro do seu turno. Ele, primeiro, checa para ver se ele já tem um número suficiente de marcadores para forjar uma chave. Então, o número normal de marcadores para forjar uma chave são 6 âmbar. Se você tem 6 âmbar, você imediatamente forja uma chave. Você é obrigado a forjar a chave, você não pode escolher não forjar. E não seria uma tática boa também você escolher armazenar mais desses âmbars. E tem algumas cartas que mudam esse número. Então, por exemplo, essa carta aqui, essa criatura, enquanto ela está em jogo, as chaves dos seus oponentes custam 1 a mais para serem forjadas. Então, se essa criatura está em jogo, o seu oponente precisa de 7 âmbars para forjar uma chave em vez de 6 âmbars. Então, você primeiro verifica o número de âmbars que você tem no seu turno. Se você tiver um número suficiente, você descarta esse número de âmbars. Aí você vira uma chave para indicar que ela já foi forjada. Então as chaves permanecem visíveis para que os seus oponentes vejam quantas já foram forjadas. Depois disso, você escolhe se você quer pegar cartas do seu arquivo e pôr na sua mão ou não. Cartas do arquivo é o seguinte, tem algumas cartas que te permitem arquivar cartas. Arquivar cartas significa você colocar essas cartas em um determinado local, pode ser à frente ou atrás do deck. Geralmente eu deixo minha pilha de descartes à direita do deck e meu arquivo na frente do deck. Então essas cartas, a não ser que elas falem outra coisa, você tira uma carta da sua mão e coloca no seu arquivo. No começo do seu turno, antes de escolher a casa que você quer utilizar, você escolhe se você quer pegar essas cartas do seu arquivo e pôr na sua mão ou se você quer deixá-las no seu arquivo. Cartas no arquivo não contam para o total de cartas na mão. Então, se você tiver 3 cartas na mão e 5 cartas no arquivo, você vai comprar 3 cartas para ficar com 6 cartas na mão, que é o tanto que você tem que comprar no final de cada turno. Então, primeiro, checa se tem o número de âmbars suficiente para forjar a chave. Depois, você escolhe se você quer pegar cartas do seu arquivo ou não. Depois, você escolhe qual casa você quer ativar.
aí você faz todas as ações possíveis daquela casa, não importa a ordem. Então você pode baixar uma criatura, depois jogar um poder, depois ativar uma criatura que já estava em campo, depois usar um artefato, depois baixar outra criatura. A ordem que você faz as ações, elas são determinadas pela sua estratégia. Faz muita diferença a ordem que você joga determinadas cartas. Então, por exemplo, tem cartas que falam para você pegar todas as criaturas que você jogou, todas as criaturas Mars na mesa e pôr de volta na sua mão. Então você jogou algumas criaturas que têm um poder ativado quando elas são jogadas. Então a ordem ideal seria você jogar essas criaturas com poder ativado, depois jogar essa carta que traz elas de volta para sua mão, aí você pode jogar novamente nesse mesmo turno, porque elas são da mesma casa que você ativou, você pode jogar novamente essas criaturas com os poderes ativados, para que você faça esses poderes novamente. Então a ordem que você executa as coisas no jogo tem uma distinção muito grande e depende muito da sua estratégia. E o jogo segue até que um dos jogadores tenha forjado as 3 chaves. No momento que o primeiro jogador forja a terceira chave, a partida acaba imediatamente. Então essas são as regras básicas. Cada uma das cartas tem uma referência, tem algumas outras regras, tem alguns poderes de elusive, skirmish, tem poderes específicos que vem explicado na carta. Se não tiver essa explicação na carta, você pode acessar no aplicativo as regras, tem lá a explicação de cada um desses poderes. Se você não tiver o aplicativo, você pode entrar no site da Fantasy Flight para baixar o manual completo. Lá tem todos os poderes detalhados. E daqui a algum tempo vai ter essa referência disponível em português no site da Galápagos também. É isso, gente. Esse é um introdutório de como jogar o Keyforge. Depois a gente vai filmar uma partida do Keyforge para vocês acompanharem na íntegra. Valeu, vou ficando por aqui. Segue o nosso canal aí no YouTube, acompanhe a gente lá no Instagram, no Face e apareçam na loja. A gente está aqui em Londrina, na Rua Santos 414, no piso 2. Espero vocês lá.